Olá, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre um tema que é muito controvertido contemporaneamente, que é se nós estamos mesmo evoluindo na direção do poliamor, né? Eu acho, em primeiro lugar, essa expressão muito ruim, porque a expressão ela substitui um termo antigo fim dos anos 60, começo dos anos 70, e que falava a respeito do que se chama de casamento aberto, ou seja, aumentar a liberdade sexual entre casais casados e que têm um vínculo afetivo estável. Então a ideia do poliamor, ou na época do casamento aberto, era uma liberdade sexual e não de envolvimentos amorosos múltiplos entre pessoas que tinham uma vida sentimental, vamos dizer assim, bem-sucedida, sólida e estável. Então, na verdade, o termo certo seria polissexo e não poliamor, porque, na realidade, o objetivo seria aumentar a liberdade sexual dentro das relações amorosas. Isso, nos anos 60 e 70, fazia todo sentido, porque as pessoas vinham de uma educação repressiva, quase todo mundo tinha casado muito cedo, todo mundo, e muitas moças na época ainda tinham casado virgens, inexperientes sexualmente, e, portanto, vinham com uma certa frustração a respeito da sua história sentimental e sexual, com a sensação de que, de repente, com aquele amor chamado amor livre, que começou a aparecer com os hippies fim dos anos 60, elas tinham perdido uma parte importante do filme da vida e que queriam então tentar resgatar isto, apesar de não quererem romper com os vínculos sentimentais e conjugais que já tinham construído. Então a ideia parecia interessante, quer dizer, manter o vínculo e poder viver a vida de jovem ou de adolescente ou de pessoa livre sexualmente que não tinham podido viver antes do casamento por força de uma educação repressiva e de uma cultura repressora. Esse era o sentido naquela época. Hoje, fala a verdade, tem muito pouco sentido e a palavra poliamor não tem o menor cabimento, porque poliamor, se você entender amor como aconchego, paz, que é esse sentimento que a gente tem por aquelas pessoas que nos provocam bem-estar, paz e aconchego, esse poliamor já existe, quer dizer, existe o objeto amoroso principal, quer dizer, o parceiro sentimental, marido, mulher, parceiro homo ou heterossexual, tanto faz, mas enfim, um par sentimental, mas existem amores outros, tão relevantes às vezes quanto ou até mais, amor de filhos em relação aos seus pais, amores entre irmãos, não raramente, dos pais, depois você como pai com os seus filhos, amores e relações afetivas fortes com amigos, com animais, cães, gatos. As pessoas têm apegos muito, muito fortes, sentimentais de vários tipos, e não apenas um amor homem-mulher ou entre dois parceiros sentimentais de qualquer gênero. Na realidade, poliamor sempre existiu. Essa liberdade dentro do amor para a vida sexual é que teria sido uma novidade nos anos 70 e que, de repente, agora algumas pessoas ficam tentando resgatar como se fosse uma ideia nova, só mudando o nome, e principalmente numa época em que talvez não faça mais tanto sentido, porque hoje a maioria das pessoas, rapazes e moças, se inicia sexualmente pelos 15, 16, 17 anos de idade, antes de casar, quando o casamento hoje é muito mais tardio, mais para perto dos 30 do que para 20, como era antigamente. Então, entre 16, 17 e 30 anos, as pessoas já tiveram todas as vivências que gostariam, já viram, inclusive, as vantagens e as desvantagens do que sejam as relações afetivas mais superficiais ou as relações sexuais sem envolvimento sentimental. Todo mundo já conheceu múltiplos parceiros sexuais, ou quase todo mundo, de maneira que não tem muito cabimento imaginar que as pessoas aos 30 anos se casem tão frustradas e tão necessitadas de tão variadas experiências eróticas depois, ao longo dos anos de casamento, porque não existem as frustrações que justificaram a tentativa do casamento aberto naqueles anos 60 e 70.
Casamento aberto esse que não deu certo, porque rapidamente e com facilidade alguém se envolve sentimentalmente com algum outro parceiro, e quando há esse envolvimento sentimental, há uma dupla tendência, ou para se voltar a fechar o casamento, quer dizer, casamento voltar a ser casamento fechado e não aberto, ou então as pessoas romperem o casamento e estabelecerem novos vínculos afetivos com esse par recém-encontrado, e este novo vínculo sempre fechado e não aberto, porque as pessoas ficam com medo da repetição do mesmo equívoco. Então, na prática, o casamento aberto desapareceu, sumiu do mapa, e ele volta reeditado agora por algumas poucas pessoas, uma tentativa de criar de novo uma atmosfera em que a gente possa ter o melhor de todos os mundos, ou seja, poder viver por conta do desejo sexual livremente e não, sem abrir mão de um vínculo sentimental forte e intenso. Isso é uma ideia utópica por várias razões. Primeiro, porque existe o ciúme. E o ciúme não se resolve e não se demite o ciúme por decreto. Quer dizer, o ciúme não vai embora só porque a gente não gosta da ideia ou porque ele parece possessivo, burguês, capitalista. Ciúme é muito mais complicado que isso. Ciúme existe também nos animais. Ciúme é um anseio de exclusividade que nasce junto com o sentimento amoroso, especialmente com o sentimento amoroso intenso e de boa qualidade, que é exatamente para onde eu acho que caminha cada vez mais rapidamente o mundo, vamos dizer assim, através dessa mudança de paradigma do que sejam as escolhas sentimentais, em vez de ser escolhas entre opostos, serem escolhas entre pessoas parecidas. Fora isso, eu volto a dizer, quem viveu essas experiências de sexo sem compromisso, de sexo casual, também sabe que ele pode na hora ter as suas emoções, mas que depois de saciado o desejo sexual, ele deixa um vazio, um buraco, às vezes uma sensação de solidão muito grande, um desejo de evaporar, de sair do local o mais rápido possível, e isto tudo como lembrança, deixa lembranças desagradáveis, muito mais desagradáveis do que as experiências de masturbação. Essa sim em crescimento, porque o sexo basicamente é um fenômeno pessoal, não tem por que o indivíduo não se resolver sozinho em algumas fantasias, ou através de fantasias, quando existe algum obstáculo para a realização sexual dentro dos vínculos sentimentais. Eu penso que, portanto, a ideia do poliamor é uma ideia que não tem futuro nenhum e ela é só a reedição, não diria nem de uma modinha, porque é a reedição de uma velha modinha que já deu errado e vai dar errado provavelmente de novo. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e receba todas as novidades que quase toda semana nós estaremos postando por aqui. Até mais.